Palavra da Vida, com o Padre Marcos, missionário redentorista. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje o último domingo desse tempo comum com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. O último domingo do ano litúrgico, e com muita alegria nós queremos proclamar que o Senhor é o nosso Rei, e reconhecer esse reinado de Jesus sobre o universo inteiro é parte do significado dessa celebração de hoje. Jesus, que é Rei de todas as coisas. Jesus que é Rei do mundo. Jesus que é Rei da nossa vida. E no Evangelho que nós escutamos, essa parábola que vem nos falar do juízo final, São Mateus ele nos faz entender quais são os critérios para participar do reino de Jesus na eternidade. Primeiro, nos atentarmos que nos fala de ovelhas e cabritos. Animais que nos dão a entender aqueles que são obedientes, as ovelhas, ternas, mansas, e aqueles que são desobedientes, os cabritos, que fogem. O Senhor nos convida a vivermos a obediência para que possamos estar do seu lado direito. A obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos, a obediência à sua voz. E nós podemos nos surpreendermos ao escutar esse evangelho e percebermos que o que Jesus nos pede não é o nosso conhecimento da doutrina. O que Jesus nos pede é estarmos próximos do outro que sofre para entrarmos no reino dos céus. Jesus nos apresenta a realidade da fome, da sede, da nudez, da doença, da prisão, do exílio, as obras de misericórdia. Diante de situações como essas, que acontecem ao longo da nossa vida, que nos chegam a cada dia, o nosso comportamento, o nosso auxílio, a nossa atitude é que vai definir o caminho que nós estamos fazendo para perto de Deus ou não. Nós temos diariamente oportunidades de dizer sim ao projeto de Deus. Nós podemos abraçar essas oportunidades ou não. É muito importante para nós percebemos que o reinado de Jesus é diferente da lógica desse mundo.
para que o reino de Jesus aconteça, para que possamos participar desse reino, todos nós somos convocados a fazermos experiência de amor, de solidariedade, de acolhida aos sofredores, olhando no rosto do outro e reconhecendo a face do próprio Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos convidados a nos perguntarmos se de fato nós queremos participar desse reinado de Jesus. Lembremos que durante a vida de Jesus, muitos o abandonaram, muitos o rejeitaram, porque não compreendiam de que reino eles estavam falando. Esperavam um rei pomposo, um rei cheio de servos, de súditos, um rei do luxo, e não queriam seguir Jesus por causa disso. Quando Jesus apresentou a proposta do seu reinado, em estar com os pobres, com os pecadores, com os doentes, com as viúvas, com os órfãos, muitos rejeitaram, porque não era isso que eles buscavam na vida. Não era essa a concepção que eles tinham de Deus. E ainda hoje, muitas pessoas se escandalizam, abandonam o projeto de Jesus ou atrapalham quem quer realizar o projeto de Jesus porque tem uma concepção de Jesus como um rei pomposo e não querem aceitar a palavra de Deus que nos fala do reinado para os pobres. Não querem aceitar a palavra de Deus que nos chama para o comprometimento com a caridade. Quantas pessoas preferem ficar trancadas na igreja fazendo o seu caminho individual e não estão nem aí que tem fome, que tem pobreza, que tem sofredores, que estão doentes? Não está ligando para essa realidade, mas também não estão construindo o reino de Deus. Não estão seguindo o Cristo, Rei do Evangelho. Pode seguir qualquer outro rei. Pode estar seguindo os reis desse mundo, que colocam justamente na nossa mente a mentalidade de que cada vez mais é preciso que os ricos fiquem ricos e os pobres fiquem pobres. E muitos estão apenas buscando o conforto seu e de sua família. E não conseguem reconhecer no outro o irmão. Jesus no Evangelho fala: quem fez alguma dessas obras, quem fizer algumas dessas obras para um dos meus irmãos, Jesus chama de irmãos, pequenos, é a mim que está fazendo. A quem nós estamos servindo? Olhemos as nossas atitudes, olhemos para onde nós estamos caminhando, de quem nós estamos próximos na ação missionária como igreja, e assim nós teremos a nossa resposta. Que o Senhor, Rei do Universo, possa continuar inquietando o nosso coração, acendendo em nós a chama da fé e nos dando a coragem de abraçarmos o seu reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus em bondade nos abençoe, nos livre de todos os males, de todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Filho do Homem virá, na sua glória virá, para julgar virá, todos os povos e reinará. Falou Deus, o Senhor chamou a terra, do nascente ao poente a convocou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala ante nós que Ele chamou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala ante nós que Ele chamou. O Filho do Homem virá, na sua glória virá, para julgar virá, todos os povos e reinará. Reuni na minha frente os meus eleitos, e aliança selaram de um altar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. O Filho do Homem virá, na sua glória virá, para julgar virá, todos os povos e reinará. Eu não vim criticar teus sacrifícios, estão diante de mim teus olhos.
preciso do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos. Não preciso do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Faz a Deus sacrifício de louvor, cumpre os votos que a Ele tu fizeste. Vem me invoca na hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste. Vem me invoca na hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá.